Abra o seu coração e receba a palavra viva. Vamos lá então, vai. Abre o seu coração aí. Receba da palavra viva de Jesus. E hoje a palavra tem o título A Caderneta Vermelha. Vamos lá? A Caderneta Vermelha. O carteiro entregou o telegrama. José Roberto não agradeceu, e enquanto abriu o envelope, uma profunda ruga sulcou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. José Roberto continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração, nada. Era como se houvesse morrido um estranho. Por que nada sentia pela morte do velho? Com um turbilhão de pensamentos, confundindo-o, avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi, vencendo os silenciosos quilômetros da estrada, enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, não queria ir ao funeral, e se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. A coisa havia chegado ao final no dia em que, depois de mais uma chuva de acusações, José Roberto havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefonemas à mãe pelo Natal, Ano Novo ou Páscoa. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai e a última coisa que queria na vida, a última coisa que desejava era ser parecido com ele. O velório. Poucas pessoas. A mãe está lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois, ele viu o corpo sereno envolto por um lençol de rosas vermelhas, como as que o pai gostava de cultivar. José Roberto não verteu uma lágrima. O coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, um estranho, O funeral. O sabiá cantando, o sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite, beijou-a e prometeu que voltaria trazendo netos e esposa para conhecê-la. Agora, ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe na mão um pequeno e retangular embrulho. Há mais tempo você poderia ter recebido isso, disse a mãe, mas infelizmente, só depois que ele se foi que encontrei isto entre os guardados mais importantes dele. Foi um gesto mecânico, num mecânico gesto que minutos depois de começar a viagem, meteu a mão no bolso e sentiu o pequeno presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a curioso. Páginas amareladas. Na primeira, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. Nasceu hoje o meu José Roberto, quase 4 quilos. O meu primeiro filho, um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, sentia um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade, pois
As imagens do passado ressurgiam firmes e atrevidas, como se acabassem de acontecer. Hoje, meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu vi ele de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar o meu pai. Mas para o meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Outra página. Roberto me pediu uma bicicleta. O meu salário não dá, mas ele merece porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras. José Roberto mordeu os lábios. Lembrava-se da sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os meus amigos ricos têm uma, por que ele também não poderia ter? Ele queria ter a sua. É duro para um pai castigar um filho, e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para o seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado, e esse é o único modo que sei de ensiná-lo. José Roberto fechou os olhos e viu toda a cena, quando por causa de uma bebedeira tinha ido para a cadeia. E naquela noite, se o pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos. Lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam, umas notas curtas, outras longas anotações, curtas anotações, cheias de respostas que revelavam o quanto, em silêncio e amargura, o pai havia amado. O velho escrevia de madrugada, momento de solidão, um grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir as dores. O mundo esperava que fosse durão para que não o julgassem, nem fraco, nem covarde. E, no entanto, agora, José Roberto estava lendo e tendo a prova de que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração tão terno e cheio de amor. A última página, aquela do dia em que ele havia partido. Deus, o que fiz de errado para o meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz, se não tentar transformar em um homem de bem? Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois, não havia mais anotações, e as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José Roberto fechou depressa a caderneta. O peito doía, o coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou aflito e saiu quase correndo, porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia no céu e mais um dia começava. Honre a seu pai, para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez, ele tinha ouvido essa frase ou algo parecido e jamais havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua arrogância, cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor, como as embalagens que são, enfim, atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação, vaidade.
Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo o havia envelhecido, fatigado e também tornado pai, aquele falso herói. De repente, no jogo da vida, ele era o pai de seus atuais acusadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, a luta pela sobrevivência, a sede de passar fins de semana longe da cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuariam o seu nome. Justamente ele, que se considerava o mais completo pai da terra. Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo. Encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho no jardim de uma casa. O sol acabava de nascer. Então, José Roberto acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai, podando, adubando e cuidando com amor. Porque nunca tinha percebido tudo aquilo antes. Uma lágrima brotou como o orvalho, e erguendo os olhos para o céu dourado, de repente desabafou. Desabafou numa confissão aliviadora. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por haver sido tão cego. Uma pena que o velho já não estava mais ali. O quinto mandamento dos 10 que Deus nos deixou em Êxodo 20 diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E eu não vou comentar. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração através da caderneta vermelha. Que Ele abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça maravilhosa e bendita. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, em nome de Jesus, atue nos relacionamentos entre pais e filhos. Que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe vidas e corações. Senhor, toma nas tuas mãos aquela família que anda partida, destruída. Que o Senhor possa dar sabedoria aos pais para educarem os filhos e dar aos filhos um coração compreensivo para entender que a função de pai não é agradá-los enquanto eles quiserem, mas é de educá-los. Senhor Deus, que o Senhor possa converter os corações dos pais aos filhos e que possa converter o coração dos filhos aos pais. Vem com a tua graça maravilhosa, visita as famílias, Pai querido. Visita, Senhor. Visita cada família. Nós rogamos pelas famílias em nome de Jesus. Fortalece, Pai, as famílias. Famílias têm sido tão atacadas pelo sistema, famílias têm sido tão atacadas por grupos ideológicos, as famílias têm sido tão atacadas pela mídia e nos círculos, entre aspas, acadêmicos. Oh, Pai querido, visita as nossas famílias com graça e com misericórdia. Nós também oramos pela nossa nação, Pai querido, pedindo que o Senhor abençoe a nossa nação, pedindo que o Senhor dê aos políticos
um coração de fato voltado para o povo e não para si mesmos, para o seu umbigo, como muitos parecem ser, não todos, mas muitos. Pai querido, toma nas tuas mãos aquele que sofre, aquele que precisa do Senhor, aquele que está internado, aquele que está adoecido, aquele que está escravo dos vícios, aqueles idosos que estão postos em lares de idosos, que eles possam sentir a tua presença, Pai querido. Senhor Deus, nós oramos também pela nossa cidade. Senhor Deus, toca os corações das lideranças da nossa cidade, quer sejam legislativas, executivas, judiciárias, quer sejam lideranças privadas, Deus querido, da iniciativa privada, que possa haver possibilidades na nossa cidade. Nós clamamos por nova era, possibilidades de trabalho, possibilidades de estudo. Deus querido, toma nas tuas mãos nossa cidade, nosso país, nosso estado e as pessoas que nos ouvem agora. Em nome do Senhor Jesus. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.